Shalom a todos. Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal para aprendermos mais, um pouco das Escrituras Sagradas no seu contexto original, para que assim venhamos absorver, termos realmente o que as Escrituras realmente nos transmite, nos falam, para que tenhamos o entendimento correto, o entendimento correto das Escrituras. Amém? E hoje vamos a mais um estudo, um estudo das Escrituras Sagradas. E hoje o assunto é importante, assim como todos os outros ao qual assim eu trago, trago neste canal para o entendimento para os irmãos. E que, de certo, esse assunto de hoje é algo que continuamente praticamos, praticamos na nossa conduta de fé, temos isso assim por um princípio da nossa fé, e continuamente somos incentivados, incentivados a continuar praticando diante do Eterno. Claro, com a percepção, a fundamentação de que esse ato, essa prática, nos trará resultados, resultados que sejam espirituais ou materiais. E esse assunto, ele vai se tratar justamente trazendo um conceito, uma análise mais própria relacionado às ofertas, as ofertas que entregamos ao Eterno. E é claro que esse assunto, na atualidade, ele tem refletido em diversas opiniões, opiniões, criando também ensinos. E esses ensinos, vamos estar analisando que, por muitas vezes, tem uma incidência que esses ensinos hoje, em certo ponto, assim, tem saído do foco realmente, e são ensinamentos antibíblicos, e que faz dessa situação, uma promoção deliberada de comercialização da palavra do Eterno. Sei que assim, é uma aplicação um pouco assim forte, mas quando vamos olhar as Escrituras, realmente é o que temos vivenciado hoje. E por isso que é importante termos realmente a base, a base realmente da palavra do Eterno, para não sermos enganados, não sermos levados a práticas errôneas, que por trás está uma falsa religiosidade, e fazendo negócio da nossa fé. Amém? Então, quero trazer esses conceitos, essas análises, e que vai assim abrir os vossos entendimentos, dar uma percepção melhor daquilo que será abordado. Amém? E você sabia? Então, eu te conto. Vamos analisar esse assunto através dos textos bíblicos. Unicamente, exclusivamente, estarei usando as Escrituras. Amém? Para uma compreensão real do que o Eterno quer de nós e termos a nossa vida e a fé estabelecida na palavra do Eterno, e não em palavras e ideias de homens. Amém? E o texto a ser analisado, ele encontra-se no livro de Gênesis, o livro de Gênesis, no seu capítulo 4, o seu versículo 3 e 5, ao 5, É bem conhecido esse texto,
mas vamos nos aprofundar realmente na essência desse texto, né? A sua base, a sua raiz, o que realmente ele quer nos mostrar, né? Porque já temos ouvido, né, é, é, pregações, mensagens baseadas nesse texto, né? É usado até para alguns períodos de celebrações eclesiásticas, né? Assim por dizer, em palavras em dízimos e ofertas, mas vamos realmente analisar de uma forma mais profunda, né? Absorvendo, é, 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 destrinchando, né? Cada palavra que aqui será falada. E assim termos um entendimento mais preciso, né? Preciso da palavra do Eterno. Amém? E o texto ele vai dizer assim: E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Como já havia dito, né? Um texto que é conhecido, né? Em alguns momentos ele é citado, né? Nas cerimônias religiosas, mas existe algo assim, a profundidade desse texto que muitas vezes na nossa leitura cotidiana, né, acabamos por não percebermos, assim como eu também não havia percebido, né, não havia percebido, mas hoje tem um algo a ser revelado, né, assim como também me foi revelado, porque, como eu já falei num vídeo anterior, que hoje eu tô vivendo um momento um pouco distinto na minha caminhada de fé, né, perante o Eterno, que algumas coisas estão sendo descobertas, né? Descoberta em que termos? Que ao decorrer, ao longo da nossa caminhada de fé cristã, acaba não sendo percebido. E hoje eu tenho buscado, né, no Eterno justamente, por diversas questões, algumas coisas que têm me feito parar, analisar, né, perceber e buscar, né, e buscar as verdades essas que por muitas vezes nos foram tiradas, nos foram ocultas para que não tivéssemos o entendimento. Mas Baruch Hashem, né, com a graça do Eterno, ele sempre concede, né, aqueles que realmente buscam, querem aprender da sua palavra e usam seus servos para assim instruir, né? E como eu falei, nesse texto é algo que eu também, a grosso modo, na leitura, não atentamos para isso, mas vamos descobrir algo muito importante. Descobrir o quê? O que levou, o que levou realmente assim o Eterno a não aceitar a oferta de Caim, né? E aceitou a oferta de Abel. O que realmente aconteceu, o que realmente Caim fez para que a sua oferta não fosse aceita. E como eu falei, né, nós temos muitas vertentes nessa leitura, algumas explicações, algumas formas de entendimento, né? E
Mas vamos ver realmente, né? Vamos ver realmente o que se deu aqui nesse evento, né? Porque, claro que o Eterno, ele é soberano, né? É o Deus justo, né? E que ele age com a sua justiça, né? Ele age com a sua justiça. E no primeiro ponto, a qual vamos analisar, é o quê? Que o Eterno, antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação que nós venhamos ter perante Ele, né? Ele primeiramente ele vai sondar o meu e o seu coração. Em qualquer área, em qualquer ação, em tudo aquilo que vamos apresentar perante o Eterno, ele vai olhar primeiro o que está em oculto dentro de nós. Isso é um ponto principal ao analisarmos esse texto de Gênesis. Amém? Então, tenham isso em mente, né? Tenham isso em mente, porque a nossa oferta, tudo aquilo que vamos ofertar, assim como ele está escrito aqui, que o Eterno, ele não, que o Eterno, primeiramente, ele atentou para Abel e para a sua oferta. E da mesma forma, ele atentou para Caim e para a sua oferta. Né? Ao contrário, que nem para Caim, nem para a sua oferta ele atentou. Então, primeiramente, ele olha o ofertante antes de olhar a oferta. Isso quer dizer o quê? Que o que vai pesar diante do Eterno não é aquilo que estamos entregando à primeira vista. Não é aquilo que é visível. Amém? Mas sim, é aquilo que é invisível, aquilo que os olhos do homem não vê, mas o Eterno vê. E sonda e pesa, que é o nosso coração. Então já começamos a analisar esse texto por essa vertente, por essa visão. Porque muitos, né, eu até em outras vezes também já havia entendido dessa forma, né? Porque o que fez o Eterno rejeitar a oferta de Caim foi porque ele havia levado o pior da terra, né? Que ele levou de qualquer maneira e ele não tinha dado os melhores frutos e Abel tinha dado a primogenitura. Então, assim, como eu falei, a primeira leitura, no sentido geral, que vamos entender é dessa forma, né? Que o Eterno ele havia olhado tão somente a oferta, por aquilo que estava sendo apresentado. Mas o que realmente o texto ele quer nos dizer quanto a isso? E no início já diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então aqui já vamos fazer dois paralelos dessas informações, que é importantíssimo para o nosso entendimento, quanto a aceitação do Eterno à oferta de Caim, de Abel e não a de Caim. Por quê? Porque quando a palavra vai dizer que, e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Vamos entender por quê? Por isso que é importantíssimo nós aprendermos, nós termos o entendimento da ação, eu vou trazer num contexto geral, tanto do sacrifício e das ofertas. Por isso que é importante nós aprendermos, fazermos sempre essa leitura, termos o entendimento, e que isso é importante, e que muitas vezes nós negligenciamos e desprezamos, que justamente são a leitura das ordenanças cerimoniais, sacrificiais,
que o Eterno deixou para o seu povo, né? Que deixou para o seu povo, porque sendo uma ordem estabelecida pelo Eterno, ela tem que ser realizada da maneira que ele estabeleceu. Amém? Ainda que, vejam só, ainda que nesse período aqui, a Torá, como assim dita a lei, não havia sido ainda dada aos homens na terra. Amém? Porque ela só veio períodos depois com Moisés. Então vemos que aqui já estava dando início assim na humanidade. Mas vejamos que já existia o ritual, né, a cerimônia de quê? De ofertar ao Eterno. E como que eles saberiam de fazer a oferta? Como que eles tinham o entendimento, o conhecimento de fazer essa oferta? Será que foi algo criado da mente deles? Eles assim tinham em mente que eu vou fazer, gerou do nada? Claro que não. Claro que não. Então o que precisamos entender é que a lei escrita, a lei quando foi entregue a Moisés, ela já existia. Não dessa forma literal que ela foi escrita nas tábuas, mas o próprio Eterno havia instruído o homem. Essa lei, ela não era escrita, ela era uma lei, como que eu posso dizer, uma lei auditiva. O quê? Que ouviram as ordenanças do Eterno. Não era escrita, mas ela foi ouvida, ela foi descrita de uma forma oral. Amém? Então, isso só para enfatizar que vai dizer, mas a lei foi dada para Moisés, e aqui não. Então, a lei ela já existia. A única coisa que aconteceu num período com Moisés foi o quê? Que agora aquilo que não era visível, era apenas oral, se tornou escrita. Agora, assim, de uma forma materializada naquelas tábuas. Amém? Naquelas pedras ao qual o próprio Eterno escreveu. Então vejamos que a condição de ambos irem ofertar não surgiu de uma vontade própria deles. Não foi algo assim que eles acordaram, eu vou fazer, não. Realmente existia uma ordem, né, uma instrução para se fazer isso. Até por quê? Porque aqui já havia o pecado consumado, né? Já havia o pecado acontecido. Então, algumas coisas, assim como foi se seguindo no decorrer da história da humanidade, aí sim, aí vamos ver quando o próprio Eterno falou para Moisés as regras dos sacrifícios. Então, aqui já havia essas ofertas, né? Claro que aqui não eram ofertas pelo pecado, não eram ofertas pelo. Não, aqui era uma oferta dada o quê? Pelas benefícios, pelas a bondade, né? Por aquilo que o Eterno estava fazendo por eles, de gratidão. Então o Eterno já havia passado isso para eles. Amém? Claro, já um início para o que viria a acontecer posteriormente, né? Com Moisés. E assim entendemos que quando eles trouxeram, né, essa oferta, né, veja que a gente vai encontrar justamente nessa palavra que diz aqui, olha, vejam só, prestem atenção. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Com certeza, né, com certeza, acredito, né, acredito que aquele entendimento que eu tinha de que o que levou o Eterno a rejeitar a oferta de Caim era que ele havia levado
o pior da terra. Vamos supor, aqueles que estavam estragados. Isso até em algumas, como eu falo, ilustrações, em filmes, em algumas, algo que hoje é produzido, né, pela internet, pelas televisões, dá-se a entender isso, que ele tinha levado os piores frutos, né, os piores produtos da terra. Mas o que vamos observar, e isso é importante, depois vamos percorrer um pouco aqui e pegar uma informação importantíssima, aí nós vamos começar a juntar essas informações para entender. Porque diz aqui, né, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso quer dizer o quê? Aí quando vamos ver a lei do eterno, que ela, vejam só aqui, né, onde vai estar inserido essa ordem. Porque vamos ver aqui, fazer a leitura do Levítico, do seu capítulo 23, que está estabelecido aqui a forma de como se deveria ser feito essa oferta, as ofertas ao Eterno. No seu capítulo 23, o seu versículo 9 vai dizer assim, prestem atenção. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a colheita, trareis um molho dos primeiros frutos da vossa colheita ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejas aceito. O sacerdote o moverá no dia seguinte ao sábado. Então veja aqui que já existe algo importante relacionado à ação de Caim, mais uma vez frisando que essa lei dada a Moisés, essas instruções, ela aqui estava sendo já materializada para o povo. Porém, na época ali de Caim, Abel, Adão, essa lei, ela não era escrita, ela foi ditada pelo próprio Eterno. Então, eles tinham conhecimento pela própria boca do Eterno, que os instruiu a fazer. Amém? Então, não há divergência, não há nada contraditório. Então, somente o que o Eterno está agora materializando aqui era aquilo que era aplicado, que Abel e Caim estavam a fazer. Estão entendendo? Então, já vai de encontro aqui a ação de Caim, porque diz assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e fizerdes nela a colheita, trareis um molho dos primeiros frutos da vossa colheita. É importante levarmos em conta a nossa leitura com todo cuidado, porque aqui em Gênesis, o que está escrito é o quê? Que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Amém? Então, vamos fazer uma análise e uma pergunta a nós mesmos. Será que Caim ele era um monocultor? O que é um monocultor? Não sei, possivelmente seja essa palavra, né? É aquele que produz apenas um tipo de plantação, a monocultura, né? Que é a pessoa que só, vamos supor, a pessoa só plantou trigo, a pessoa só plantou no seu campo feijão, só plantou milho. Então é um tipo só de plantação, de produto, amém? E quando você lê justamente essa informação que fala que Caim trouxe do fruto, não foi dos frutos. Estão entendendo? Se a palavra fosse dos frutos, isso quer dizer o quê? Que haveria diversidades de plantações que Caim havia no seu campo, plantado. E cremos que não foi apenas a plantação de um único produto. Temos que ter esse entendimento que
Caim não plantou apenas um tipo de planta, né? Então, cremos que houve diversidades. E aqui, quando vemos que o Eterno falando para Moisés, que fala, quando entrares na terra que vos dou e fizerdes nela a colheita, trareis um molho dos primeiros frutos. Então já vamos analisar aqui o que estava acontecendo com Caim, porque ele até levou. Então, não quer dizer que Caim possivelmente tenha levado o pior do fruto. Não. Eu creio, segundo as orientações do Eterno, que foi passado para eles, ele levou o primeiro fruto. Ele levou o primeiro, a primícia. Porém, ele levou a primícia de quê? De um. Se o Eterno abençoou ele na sua plantação, em todas as plantações que ele levou, ele deveria ter levado o primogênito, as primícias de todas as suas plantações. Mas não, o texto está dizendo que ele trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então veja que aqui já vamos começar a abrir, né, esse leque para entendermos realmente o que levou o Eterno a rejeitar a oferta de Caim. Amém? E em contrapartida, vamos fazer a leitura sobre a oferta de Abel, que vai dizer assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Então veja que existe realmente uma, uma diferença muito elevada. E isso vamos compreender um pouco mais à frente, porque enquanto Caim levou do fruto da terra uma oferta, Abel, segundo as orientações do Eterno, segundo aquilo que o Eterno havia passado para eles, ele cumpriu conforme o que o Eterno lhe propôs. Por quê? Porque vai dizer, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então veja que da mesma forma, Abel, tendo seu rebanho, ele não tinha só uma ovelha, correto? Ele no seu rebanho não existia só uma ovelha. Não podemos contabilizar, porque a Bíblia não fala a quantidade, mas era um rebanho grande. Era um rebanho grande, que o Eterno havia prosperado ele. E veja que Abel, ele entendendo o que o Eterno havia ordenado, a palavra diz que dos primogênitos. Então, de cada primogênito que o seu rebanho produziu, ele levou. De cada primogênito que a ovelha ela gerou, esse primogênito foi levado. E isso também vai justamente um pouco assim para fazer com que os que realmente querem mostrar, apresentar realmente o sentido real da palavra do Eterno, ela tem que ser colocada da forma que ela foi falada, ela foi dita. E aqui vemos que também justamente dá-se a entender que quando, segundo as produções aí que se fazem, né, pela internet, televisões em si, dando a entender que a oferta de Abel foi apenas uma ovelha, né, que ele foi lá, pegou uma ovelha e foi lá e levou para ofertar, pôs lá no altar. Então veja que é contraditório. Porque se a palavra diz que de cada primogênito das suas ovelhas ele havia levado, então não foi apenas uma ovelha. Podemos entender? Estamos entendendo essa questão da oferta, né? Por isso, temos que estarmos atentos, temos que estar apercebidos com as leituras, para que não venhamos estar cometendo nenhuma
algo contrário às Escrituras, ou trazendo ensinos errados, né? Que isso realmente é muito delicado, e sabemos que toda palavra que sair dos nossos lábios, nós vamos ter que prestar contas dela. Amém? Então que tenhamos esse zelo de analisar, buscar informações realmente que venham a condizer com a verdade. Então aqui o que já podemos analisar? Que houve uma diferença nas ofertas. Houve realmente a ordem para um e para o outro foram dada a mesma ordem, as mesmas instruções. Porém, um fez, né? Ou por melhor dizer, ambos fizeram, né? Ambos fizeram. Creio assim que ambos fizeram daquilo que realmente o Eterno havia estabelecido, porém um fez menos daquilo que lhe era necessário para fazer. E o outro fez além daquilo que era o mínimo para ele fazer. Por quê? Porque quando vemos Abel, a palavra vai dizer que ele trouxe dos primogênitos. Então, veja, ele entendeu que quando vamos aqui para o livro de Êxodo, veja aqui no livro de Êxodo o que o Eterno diz. No seu capítulo, vamos ver aqui, do capítulo 10, que diz assim, 13, de Êxodo, capítulo 13, versículo 10, adiante, diz assim: portanto, guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também quando o Senhor te houver feito entrar na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando a houver dado a ti, apartarás, vejam só, apartarás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Todos os primogênitos dos jumentos, porém, resgatarás com um cordeiro. Mas se não resgatares, lhe cortarás a cabeça. Então veja que aqui o Eterno já estabelecendo mais uma vez uma ordem para Moisés de quê? De que todo primogênito iria pertencer a ele. E não é um primogênito apenas de um, é de todos os animais que abrirem madre. Isso foi o que Abel fez. Isso foi o que Abel ofertou. De todas as suas ovelhas, de todas aquelas que abriram madre, trazendo o primogênito, esse foi ofertado ao Eterno. Amém? Agora, qual assim, uma observação mais profunda de elevação espiritual que encontramos nesse texto? Está justamente na sequência que diz assim: além dele ter ofertado os primogênitos, vai dizer, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Essa parte da gordura muitas vezes não é compreendida, não entendemos e passamos batido nessa leitura. Por quê? Porque aqui há um conceito de elevação espiritual muito forte, muito grande, que temos que trazer para nós como exemplo. E isso vai ser referido, isso vai ser realmente assim analisado de uma forma mais espiritual. Por quê? O que era necessário para a oferta de Abel ser aceita? Era fazer aquilo que o Eterno mandou. Abriu as suas ovelhas, a sua criação, abriu a madre do primogênito ofertar. Ele cumpriu. Só que ele foi além. Ele foi além daquilo que o Eterno havia lhe pedido, lhe ordenado. E fala que da sua gordura também. Isso é importantíssimo a gente colocar na nossa mente. Por quê? Porque veja, meus irmãos, que a elevação espiritual de Abel, e quando eu falei que
não só eu falei, como está escrito que o Eterno atentou para Abel e para a sua oferta, é porque ele olhou o coração, a kavaná, a intenção do coração de ambos. Amém? E essa elevação do que Abel fez, ela repercutiu muito diante do Eterno. Por quê? Essas gorduras, para Abel, ele não se satisfez apenas em fazer aquilo que o Eterno havia lhe proposto. Ele quis fazer mais. E não em forma de barganhar. E não em forma de troca. Mas em forma de quê? De adoração e gratidão. Isso nos faz entender o quê? O que quer dizer da sua gordura. Por quê? Porque o que o Eterno lhe pediram foram os primogênitos. Mas Abel, ele viu, olhou assim, quando via aquilo que o Eterno havia já lhe abençoado, lhe prosperado. Então, quando ele olhava e via que além dos primogênitos, tinha aqueles que eram mais robustos da sua criação, os mais saudáveis, né? Os mais saudáveis não, assim, os mais gordinhos. Ele falou, não vou só levar o primogênito. Esse também aqui, como é gordinho, eu vou ofertar. Esse aqui também, como... E ele saiu recolhendo e ofertando ao Senhor. Então veja a elevação. Agora, sim, como eu falei, por não entenderem realmente o sentido dessa oferta, muitos podem querer se promover, têm se promovido em quê? Em comercializar a fé, em comercializar a palavra do Eterno. E vejamos que quando Abel fez isso, ele não estava pensando em barganhar com o Eterno, ou querer troca do Eterno, não. Ele fez voluntário. Ele não estava olhando para o material, para assim o físico. A sua visão era espiritual. O seu empenho era da elevação espiritual. Por isso nós precisamos termos a nossa mente desprendida do materialismo, porque tudo quanto tivermos que fazer para o Eterno, ele tem que ser feito com um coração sincero. Ela tem que ser feita de uma forma sincera e não como uma barganha, como em forma de troca, de que eu vou fazer porque o Eterno vai me devolver. Porque eu vou dar X, porque o Eterno vai me trazer 10x. Não. Não é assim que vai ser aceita a oferta. O, assim, a prática pode até ser certa, a forma, porém o objetivo, o intento, como que eu posso dizer, o propósito está errado. Então veja que Caim, o oposto de Abel, ele até ofertou. E creio que sim, das primícias. Não foi como a gente imaginava que foi o fruto ruim, estragado. Não, foi o melhor. Porém, ele só trouxe de um pouquinho daquilo que o Eterno lhe havia abençoado. Ele não trouxe de cada fruto. Ele trouxe de um só. Não se sabe, foi do trigo, foi da cevada. Ele trouxe apenas de um fruto só. Mas o Eterno lhe havia abençoado em todas as áreas. Então veja a diferença. Veja a diferença do que aconteceu. Então, indo nesse segmento, vejamos que não basta apenas fazermos a oferta. Não basta apenas apresentarmos a nossa oferta. Ela tem que ser com um coração sincero. Ela tem que ser de acordo com o que o Eterno estabeleceu, não conforme o que eu acho, ou conforme o que eu quero, ou conforme alguém falou. Não, é conforme o Eterno estabeleceu.
porque assim é que será aceita a nossa oferta. Amém? Então veja que isso eu estou trazendo nesse texto aqui de Abel e Caim, para que nós possamos trazer um conceito, né, algo assim agora mais próximo a nós, direcionado, como eu falei, não apenas no sentido financeiro, mas em tudo aquilo quanto temos que ofertar ao Eterno. Qualquer coisa que tenhamos que fazer, qualquer ato, qualquer obra que tenhamos que fazer ao Eterno, ofertar ao Eterno, ela tem que ser de uma forma pura. Ela tem que ser de uma forma sincera, genuína, e não por interesse. E também entender, porque vejam só, que tendo uma ordem, uma orientação estabelecida pelo Eterno para ser feita, então veja o quê? Que Abel, o mínimo que lhe era imposto para ser feito, ele fez. E não só fez o mínimo, ele fez além do mínimo daquilo que lhe era devido fazer. Ao contrário, Caim, o mínimo que era para ele fazer para ser aceito, o mínimo, ele não conseguiu fazer. O mínimo que lhe era devido fazer, ele não fez. Estão entendendo a situação realmente? O que pesa diante do Eterno? O que realmente tem valor diante do Eterno? Não é a quantidade. O Eterno ele não aceitou a oferta de Abel pela quantidade, por aquilo que ele fez a mais. Não foi isso o peso da aceitação da sua oferta. Claro que isso, diante do Eterno, foi algo assim realmente de uma autoelevação espiritual. Porque ele não só fez o que o Eterno pediu, ele fez além daquilo que o Eterno estava lhe pedindo. Mas não foi o quantitativo, literal, mas foi o intento do coração dele. Aonde estava o coração dele? Por isso que vemos quando Yeshua declara que aonde, né, que também é mal entendida essa é a palavra de Yeshua, que vai dizer assim, que onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Muitos vai trazer um conceito de que, né, generalizar de uma forma assim ampla, de que, tá vendo? Porque a riqueza, a gente não pode depositar o nosso coração na riqueza, porque a riqueza ela é maléfica. A palavra não está dizendo isso, não foi isso que Yeshua quis dizer, quis apregoar. Então, quando a gente não conhecemos os conceitos, não conhecemos realmente a essência da palavra do Eterno, a gente se perde nos nossos, como que eu posso dizer, nas nossas ideias, né? Nas nossas interpretações. Porque se há muitos, como diz hoje o cristianismo, né, que não, a gente não deve pôr o nosso coração nas riquezas, porque a riqueza, isso, muitos até atribuem a riqueza ao demônio, né? Não, porque a riqueza é do diabo e que não sei. Mas um grupo, uma instituição que mais promove riquezas e não para o próximo, mas muitas vezes para si mesmo, é a própria igreja. Porque onde a gente vê mais estabelecido a referência de riqueza e prosperidade está nos templos. Templos luxuosos, cada vez mais sofisticados. Então, quer dizer que para o membro, aquele que está servindo, a riqueza não pode ser alcançada. Mas, para a instituição, ela tem que estar sempre em elevação.
Então veja que há uma contradição. Por quê? Porque quando Yeshua falou, aonde estiver a sua riqueza, ali está o teu coração, ele está dizendo o quê? Porque se a minha riqueza, aquilo que eu possuo, me prende, eu estarei refém dela. Se a minha propriedade, as minhas finanças, ela acaba me escravizando, eu sou refém dela. Porque se eu posso ser rico, podemos ser ricos financeiramente e não sermos vítimas da riqueza. Eu posso usar minha riqueza para fazer o bem. Eu posso usar das minhas riquezas para abençoar aqueles que promovem a palavra. Então, meu coração não vai estar preso. A riqueza não é aonde meu coração está. Não. Eu vou usar a riqueza como instrumento para o bem. Então é isso que o Yeshua quis demonstrar. Assim como vemos que a prosperidade de Abel, para ele aquilo não lhe prendia. Porque ele deu o que era do eterno, que era os primogênitos. Os primogênitos pertenciam ao eterno. Porém, a gordura, no seu sentido assim, no seu contexto, era para Abel. A gordura era para ele usufruir dela. Mesmo assim, ele ofertou. Então, será que o coração dele estava preso àquilo? Claro que não. Então já vemos que já para Caim, possivelmente aquilo que lhe era próspero pesou o coração para que ele trouxesse. Então ele não fez o que o Eterno mandou, ele fez parcialmente. Ele trouxe a oferta, trouxe as primícias da planta, só que ele trouxe apenas de um fruto e uma oferta. Então veja que não é a quantidade, mas sim como que eu posso dizer, é a sua intenção. Se ele houvesse trazido para o Eterno as primícias das suas lavouras, creio que o Eterno haveria recebido, porque ele cumpriu a ordem do Eterno. Ele cumpriu. Mas nem isso ele trouxe. Nem isso ele trouxe. Fazendo assim, ser rejeitado. Porque o mínimo que era para ele fazer, ele não fez. E isso podemos atribuir justamente a tudo aquilo que vamos fazer para o Eterno. Às vezes o Eterno nos pede algo, o mínimo que temos que fazer, mais uma vez falando, enfatizando que não é tão somente no sentido financeiro, mas é em tudo aquilo que o Eterno nos reivindica para fazermos, que é o mínimo que ele nos pede. E mesmo assim, nem o mínimo nós fazemos. Fazemos pela metade, fazemos de qualquer maneira, fazemos conforme a gente acha. Isso é o que vai pesar. Isso é o que vai ter relevância diante do Eterno. Amém? Por isso precisamos entender que existem princípios para aquilo que vamos fazer ao Eterno. Ao lermos, quando Caim e Abel vai ofertar ao Eterno, cada um leva a sua oferta pertinente ao que eles trabalhavam. Sendo Caim agricultor, levaria da plantação, e Abel, criador de ovelhas, levaria do rebanho, né? Então, isso aí eles fizeram, né? Eles fizeram. Agora vamos aqui.
Porque quando Caim, ele realmente não havia só um tipo de plantação, ele deveria ter seguido realmente o que o Eterno havia ali ordenado. É a primícia de todos os frutos, de tudo aquilo que a terra produziu. Mas ele não fez. Ele não fez. Enquanto Abel não só fez o que lhe era atribuído, foi além daquilo. Então, quando o Eterno ele nos dá diretrizes, ordenanças para fazer, quando ele está pedindo é o mínimo, não é o máximo. Não é o máximo. Amém? Agora, se não somos capazes nem de fazer o mínimo que ele nos pede, então estamos com um sério problema. Temos um sério problema quanto a isso. E quando não fazemos isso, a nossa oferta pode estar sendo rejeitada, assim como foi a de Caim. Por isso tem que ser seguido conforme ele ordenou, conforme ele estabeleceu, e não a nosso bel prazer. Somos falhos, sim. Somos passíveis de errar, sim. Mas temos que nos esforçar, temos que assim nos dedicar ao que vamos fazer com excelência para o Eterno. Não parcial. Se não conseguirmos, temos que pedir a sua ajuda. Temos que pedir orientações, direções de como fazer. Amém? Mas, olhando no âmbito geral do que realmente levou à rejeição de Caim e a sua oferta, foi justamente que ele não teve o comprometimento nem de fazer o mínimo que o Eterno havia lhe pedido. Ele não precisava trazer além daquilo que o Eterno lhe pediu. Ele tinha que cumprir apenas o mínimo. Isso cabe a nós, que por muitas vezes nem o mínimo estamos fazendo. E quando o fazemos, fazemos parcial. Então não adianta eu estar levando. Não vamos nos iludir. Eu estou fazendo para o Eterno, eu vou entregar aqui. Se não está de acordo, ele não vai ser aceito. Posso pôr no altar, assim como Caim colocou, preparou tudo bonitinho, fez tudo bonitinho, mas não fez conforme lhe foi ordenado. Então não adianta eu estar levando se não está de acordo com os princípios do Eterno. Estou fazendo apenas para demonstrar que eu estou levando, mas se não estiver de acordo, ele não vai aceitar. E ao contrário, antes dele rejeitar a minha oferta e a sua, ele vai me rejeitar primeiro, porque é o que está no meu coração, na minha intenção. E se a minha intenção realmente ela for uma intenção boa, a gente não vai fazer só o mínimo, a gente vai fazer além. Essa é a diferença. Se a intenção for boa, com certeza a gente nunca vai querer fazer o mínimo, vai querer fazer sempre a mais. E essa é a diferença da oferta, de aceitação e de reprovação. Então não é o produto ser ruim, não é o produto estar estragado, não. É a intenção do nosso coração, é a forma de como estamos apresentando, se realmente está de acordo com aquilo que o Eterno estabeleceu. Se não tiver, nós podemos ofertar ouro. Se não estiver de acordo, ele não vai aceitar.
Isso é o que tem que estar, isso é o que tem que estar em nossa mente. Então não adianta ninguém querer promover que temos que dar o nosso melhor, e muitas vezes o melhor está em elevação de quantidade, e o nosso melhor nunca vai estar em elevação de quantidade, porque o melhor de Abel não foi a quantidade. O melhor de Abel estava no coração dele, a intenção do coração dele. O meu melhor não é eu chegar no altar e ofertar, vamos dizer, 10 mil reais. Não. Se os meus 10 mil reais que eu estou ofertando, o meu coração, a inclinação, o intento dele está fora, está indo contra, está sendo uma inclinação errada, não vai adiantar os meus 10 mil reais. Eu posso ofertar o meu melhor R$ 1, mas a intenção, a inclinação do meu coração é uma inclinação boa. Ele vai aceitar. Por isso não podemos ser levados, persuadidos, a entender que a nossa oferta melhor é aquilo que temos no bolso. Não. A nossa oferta melhor é aquilo que está no nosso coração e não aquilo que está no nosso bolso. E por não entendermos isso, os princípios do eterno, muitas vezes somos levados a entender dessa maneira, que o meu melhor é aquilo que eu oferto no altar. Não. O melhor é aquilo que já está no meu coração. Agora sim, se o meu coração ele está com a intenção boa, a nossa oferta vai ser igual a de Caim. Não só aquilo que o Eterno pediu, mas vamos entregar mais além daquilo que o Eterno pediu. Aí sim, isso vai ser pesado. Isso vai ser refletido diante do Eterno. Amém? Então não se preocupem. Não se preocupem quando alguém tentar menosprezar ou persuadir de uma maneira a qual venha lhe constranger. Ponha seu coração. Veja o que está dentro do seu coração, independente do que o homem ache ou pense. Porque o Eterno vai olhar primeiramente o meu e o seu coração. Qual o intento daquilo que estamos fazendo? Se é para um bem próprio, se é para algo assim particular e que não está em ligação com aquilo que é espiritual. Porque se tudo aquilo que vamos fazer tivermos essa inclinação voltado para o espiritual, aí sim, tenha certeza que isso será reverberado, isso irá refletir no mundo físico. Amém? Então isso é apenas assim uma análise para que nós venhamos entender realmente o que estamos apresentando diante do Eterno. Qual o conceito, qual realmente a finalidade, qual é o peso da nossa oferta diante do Eterno, aquilo que temos ofertado. Né? Para que não achamos que estamos agradando por aquilo que estamos levando, estamos sendo rejeitados, assim como Caim foi rejeitado. Ele levou, ele não deixou de levar, mas levou pela metade, não da maneira que o Eterno pediu. Amém? Então, fiquem com essa palavra, reflitam, né? Analisem, assim como eu tenho analisado continuamente a cada área da minha vida, aquilo que eu preciso realmente me enquadrar, me encaixar na palavra, e não a palavra se encaixar em mim, né? Que eu tenho que encontrar em mim essa condição de parar e analisar e entender realmente o que o Eterno tem para nós. Então, fiquem com essa reflexão, com essa análise, né? E acompanhem o canal, compartilhem, se inscrevam,
deixem seus comentários aí, né, para ajudar ao canal a alcançar mais vidas. E pessoas também venham ter esse conteúdo para análises, né, e conhecimento. Amém? E assim vocês também estarão contribuindo, né? Contribuindo, sendo uma oferta, né? Uma oferta ao reino do eterno, não esperando recompensa do homem, mas do eterno, porque ele é quem recompensa, e sendo essa mão ajudadora, né? Para a divulgação da palavra do eterno. Amém? Que Deus venha abençoar, o eterno derrame a sua graça sobre vossas vidas, né? Em nome de Yeshua HaMashiach, até o próximo vídeo.